Prezado aluno, prezada aluna de filosofia, vimos que Platão sustenta que identificamos a singularidade das coisas presente no mundo sensível porque temos na mente um ideal vindo do mundo perfeito das ideias, que usamos esse ideal para reconhecer a realidade específica. Ela pode ser reconhecida na sua multiplicidade, porque temos uma ideia inserida em nós, que vem desse mundo perfeito das ideias, que nos dá o padrão de identificação dessas particularidades e dessas singularidades. Para Platão, o verdadeiro conhecimento ele é alcançado pela razão e não pelos sentidos. É a razão que alcança a compreensão veraz das coisas e da realidade, e não os sentidos. Os sentidos vão operar uma ilusão, mas a razão vai operar e constituir uma possibilidade consistente, lógica, devida e racional de compreensão da realidade. Há algumas inquietações na filosofia platônica sobre a questão do que é a realidade, além das aparências, como vamos definir a essência da realidade, aquilo que de fato ela é, se os sentidos são capazes de captar plenamente a realidade, ou se apenas a razão, ou mais efetivamente a razão, não ignorando o mundo dos sentidos, é que é capaz de estabelecer uma compreensão correta e veraz daquilo que a realidade de fato é. Com essa preocupação em mente da existência de um mundo que se divide em duas realidades, a realidade do mundo sensível e a realidade do mundo inteligível, Platão propõe uma alegoria bastante conhecida, que é a alegoria da caverna. Nessa alegoria, Platão vai estabelecer claramente a dicotomia entre a ilusão, conhecimento enquanto ilusão, e o conhecimento perfeito, o conhecimento enquanto verdade correspondente dos fatos. Nesta alegoria, se conta a história de pessoas que, desde a infância, viviam encarceradas em uma caverna. As pernas acorrentadas as impediam de fugir e o pescoço preso as forçava a olhar apenas para uma parede. Como estavam de costas para a entrada, de onde provinha toda a luz, esses seres humanos só conseguiam ver as sombras do que acontecia do lado de fora. Tem aqui já alguns elementos interessantes. A caverna funciona como uma ideia de aprisionamento que a ignorância faz no ser humano. O ser humano precisa se libertar da ignorância, das amarras da ignorância. E isso ele fará pela luz da razão. Há aí também uma questão de luz e as sombras representando o mundo sensível, o mundo da imperfeição, e a luz representando o mundo da razão, o mundo da explicação racional, o mundo do senso lógico explicativo da realidade. Certo dia, um dos prisioneiros conseguiu se libertar. Ao virar a cabeça, percebeu que todos estavam olhando para a parede no fundo da caverna, e tudo que viam nela eram projeções. Ele concluiu então que os homens pensavam observar a realidade, mas viam apenas as sombras de objetos iluminados por uma fogueira. E isso traz a representação da tomada de consciência desse prisioneiro, desse indivíduo. Ele toma consciência da realidade, começa a tomar consciência da realidade. Filosofia é essa tomada de consciência da realidade. E ele se esforça no sentido de observar e compreender. E aí estaria colocada a questão do esforço racional, que vai para além da mera observação determinada pelos sentidos, mas agora a razão operando com consistência, com meticulosidade para compreender o mundo. Percebendo logo alguns problemas, percebendo algumas circunstâncias, saindo de um olhar natural para um olhar que provoca, suscita uma investigação lógica e uma investigação crítica. O prisioneiro liberto dos grilhões saiu da caverna e a luz do sol ofuscou seus olhos. Era seu primeiro contato com a realidade verdadeira. Essa situação lhe causou dor e ele quis voltar ao antigo ambiente, familiar e livre dos sofrimentos que essa realidade provocava. Mas aos poucos seus olhos conseguiram se habituar à luz e o homem se acostumou ao mundo externo. Há um desafio posto para pensar.
Pensar exige de nós, pensar exige do ser humano um esforço. Pensar pode representar problemáticas que se colocam. Pensar pode ser um processo doloroso, difícil, pode ser um parto difícil, mas pensar é necessário, pensar é imprescindível, pensar é a condição para superar a ignorância e para encontrar o sentido real das coisas. Havia nele ali então um impulso de acomodação e voltar à situação da tradição explicativa das coisas e não permanecer numa visão racional, lógica e questionadora da realidade. Poderíamos pensar neste ponto na transição que foi a filosofia do mito para o logos. O mito acomodado no ideal explicativo da tradição e o logos esse esforço racional autônomo de compreensão do mundo, de leitura da realidade. O conhecimento da realidade e o contato com o que sustenta essa realidade impôs ao antigo prisioneiro uma responsabilidade. Contar aos outros tudo o que ele vira e agora sabia. Ao voltar para a caverna, entretanto, suas novidades pareciam aos outros prisioneiros fruto de um devaneio, de um delírio. Revoltados com a insistência do homem em relatar o que sabia sobre a realidade fora da caverna, os cativos acabaram por matá-lo. Então a razão impõe uma tarefa. Impõe a tarefa de elucidar. Impõe a tarefa de explicar. Impõe a tarefa de superar os sofismas. Impõe a tarefa de combater a irracionalidade. Impõe a tarefa de combater a ilusão. É um combate à ação da filosofia, um combate da inteligência contra a ignorância, um combate da lucidez contra a ilusão, um combate da lógica contra a narrativa que não tem sentido e que não apresenta uma capacidade interpretativa adequada em relação à natureza, à índole e à essência dos fatos e das circunstâncias. A resistência do pensamento conformista ali estava sendo colocada. Eles que estavam na caverna estavam conformados com a situação, conformados com a tradição, conformados com o dogma explicativo, conformados com a realidade que se colocava diante deles o tempo todo. E não podiam ouvir de forma satisfatória, com abertura de compreensão, aquilo que estava sendo dito acerca da realidade. Que eles observavam apenas uma fantasia. A verdadeira realidade estava fora daquele espaço de ignorância, daquele espaço da caverna. Quando eles matam, então, esse indivíduo que volta para elucidar o verdadeiro sentido daquela existência dentro da caverna e falar da realidade que tinha visto, essa saída do mundo sensível para o mundo perfeito das ideias, evoca a própria figura de Sócrates, morto por causa da sua lucidez, impedido de continuar com a sua tarefa de pensar, de raciocinar, de discutir, de desafiar o que estava estabelecido em nome de um exercício racional puro que buscava identificar a realidade explicando à luz da inteligência racional para apresentar o ideal da verdade.